O mundo está passando por grandes transformações que afetam diretamente a saúde mental, física e espiritual dos seres humanos que habitam o planeta Terra. No primeiro episódio de Espiritualidade e Bem Viver na Nova Terra, tivemos uma dimensão de como esse cenário caótico em que vivemos coloca em xeque a nossa existência. Doutora Mônica de Medeiros e Margarete Áquila nos ajudam a entender quais caminhos devemos trilhar em busca de uma nova realidade, uma nova terra. A ciência já começou a rever paradigmas e observar que aspectos espirituais e psicológicos do ser humano não são algo à parte de sua existência e estão diretamente associados à causa de diversas doenças. Porém, para se entender a integralidade do ser, é necessário compreender a sua multidisciplinaridade. Desse pensamento surgem novos estudos que se comprometem a abrir algumas portas e entender e conectar os diversos aspectos que compõem a saúde e a doença. A neurocientista Candace Pert, em seu livro Moléculas da Emoção, explica que o ser humano possui substâncias químicas que levam emoções para todas as células do corpo. Assim, nossas emoções, crenças e fé têm o poder de se comunicar com as células e modificam o comportamento do sistema imunológico. Ela afirma que existe uma biologia dos sentimentos. O padrão de pensamento e emoção é capaz de ativar e desativar genes, podendo desencadear a formação de moléculas que são prejudiciais ao nosso organismo, chamadas moléculas da emoção. Olha, as emoções regem absolutamente o funcionamento do nosso corpo físico, através dos neurotransmissores. Essas emoções, obviamente, não são do corpo, mas são do espírito que anima o corpo, né? E elas vêm para o corpo físico como ondas elétricas que são captadas através do nosso sistema ativador reticular ascendente, que é o SARA, e geram a formação, ou seja, a síntese de neurotransmissores por parte dos nossos neurônios que deflagram ações hormonais e humorais do nosso corpo. Então as emoções são responsáveis 100% por qualquer saúde ou qualquer doença que a gente tenha. As emoções, quando a gente fala na saúde integral, na verdade elas definem tudo. Existe uma ciência chamada psiconeuroendócrino-imunologia, onde ela estuda esse sistema intrincado de conexão com o que eu penso, com a minha saúde física, por exemplo. Então, através dos pensamentos, eu gero emoções. Vai mais ou menos nessa sequência. As emoções nada mais são do que o corpo sente quando eu penso determinadas coisas. Porque assim que eu penso, imediatamente o meu hipotálamo começa a distribuir para um sistema bem complexo dentro de nós, dizendo que tipo de química que eles vão lançar no nosso corpo através das glândulas endócrinas, né, através das químicas que nós temos nessa farmacinha interna nossa, que está relacionado àquilo que eu estou pensando, da emoção que está vindo daquilo ali. Então todo pensamento gera uma emoção, né? Se ele não for de raciocínio puro,
todo o resto tem uma emoção carregada nele. E essa emoção, ela é nada mais do que uma tradução química daquilo que eu estou sentindo. Então, essa tradução química é justamente esse sistema bem complexo que vai trabalhar com o sistema nervoso autônomo, com o sistema nervoso simpático e parasimpático, né, do sistema nervoso, onde mexe com todas as vísceras, onde mexe com os sistemas automáticos, tipo respirar, digestão e todos os sistemas que chamamos de inconscientes. Todos eles estão sendo regulados, né, pelo nervo vago, que é esse sistema nervoso autônomo, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino. Então existe toda uma conversa entre eles, dependendo daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Aí isso tudo é traduzido quimicamente. Então sabe quando você tem, por exemplo, uma pessoa que te irrita muito, como é que fica o seu corpo? Seu corpo começa a tremer, sua respiração fica curta e rápida, né? É todo o sistema nervoso autônomo que começa a funcionar. Todo o sangue que estava aqui, ele se esvai. Na verdade, você começa a sentir que tudo vai indo para os seus músculos, que eu estou me preparando ou para bater ou para correr, né? Que é o sistema de defesa, de alerta. Então, meu corpo inteiro é movimentado quimicamente dependendo daquilo que eu penso e que eu sinto. Então, se eu sentir raiva, eu vou ter todo um movimento no meu corpo que está coerente com aquilo que eu estou pensando. Então, se a gente for olhar uma pessoa, a gente olha às vezes uma pessoa que é muito doente, a gente fala, nossa, né? Essa pessoa, coitada, né? Na verdade, você vai ter que olhar como ela pensa e como ela sente. Porque com certeza ela está pensando e sentindo com muito conflito, com muito sofrimento, com muita restrição de consciência, que faz com que os sistemas do corpo dela reajam de forma negativa, causando ali num órgão de choque as doenças específicas ou de uma forma sistêmica, quando falamos em doença autoimune, por exemplo, que é sistemático, né? Tem vários sistemas que estão envolvidos e não apenas um órgão. Ah, meu problema é renal. Não, tem gente que tem doença autoimune, como a fibromialgia, por exemplo. Você consegue fazer relação do problema físico com o perfil psicológico dessa pessoa. Então, uma pessoa de fibromialgia, por exemplo, ela tem um perfil de vitimismo, tem um perfil de catastrofismo, tem um perfil de perfeccionismo, que faz com que a pessoa se martirize, se torture constantemente, causando muitas dores no seu corpo, né? É como se fosse um martírio mental que ela faz, que passa para o corpo. Então, todas as doenças são correlatas à estrutura psíquica emocional dessa pessoa. Vivemos numa sociedade onde o normal é estar em desconexão com o nosso corpo, mente e espírito. Muitas vezes, as respostas para promover a saúde em nossa vida podem ser encontradas a partir do autoconhecimento, ou seja, devemos buscar dentro e não fora. A área da psicossomática e a epigenética estudam a integralidade do ser através da correlação entre fatores emocionais, sociais e problemas de saúde junto ao ambiente em que o paciente está inserido e seus efeitos. Assim, fica mais claro compreender por que uma sociedade que estimula o esgotamento dos seus indivíduos possui índices tão elevados de depressão, doenças autoimunes e psicossomáticas. A psicossomática é uma área muito interessante da medicina e muito séria, porque ela analisa o efeito da mente, a psique,
no corpo, que é o soma, psicossoma. Então, tudo aquilo que vai em desajuste na nossa mente, nas nossas emoções, na psique, ela vai atuar no corpo físico e atua exatamente nos órgãos de Aquiles, né? Nos órgãos que são os calcanhares de Aquiles. Por exemplo, o intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Um órgão fabuloso, né? É sensacional o que o intestino faz. Essa descoberta foi maravilhosa, né, da ciência. Pessoas que guardam muito, calam muito ou querem muito se controlar tendem a ter o intestino preso. Em compensação, aquelas que, né, vomitam tudo que pensam e vai e são muito mais voltadas para a ira e para a raiva, tendem a ter colite funcional, ou seja, tendem a ter um intestino que funciona rápido demais. Alterações da glândula tireoide, que hoje você tem aí, é epidêmico, né? Antigamente você não fazia o diagnóstico, hoje você faz o diagnóstico. Quando eu estava no meu curso de patologia no terceiro ano da faculdade, o professor Parolari falou assim, o câncer da tireoide a gente diagnostica numa mesa de necrópsia, na autópsia, né? Morre com o paciente, não mata o paciente. Hoje, faz ultrassom de rotina, tem o nódulo, faz a biópsia, é indefinido, opera porque é câncer, entendeu? Então muda a relação. E a tireoide, ela responde nitidamente à comunicação. Fala demais, difama, cala demais, engole demais. A gente engolir sapo faz um mal danado, não é só gastrite que dá problema de tireoide também. Então o nosso corpo reage demais. A gente fala assim, a pessoa que tem problema de joelho é muito arrogante, é muito orgulhosa, porque você não dobra o joelho, né? Pessoas com problema de coluna, são pessoas que têm pouca flexibilidade, pessoas que têm muita necessidade de controlar, têm um apego muito grande, acabam tendo problema nas mãos. Por quê? Porque elas instintivamente estão sempre com as mãos em punho, estão sempre agarrando alguma coisa. Você tem um monte de manifestação. Classicamente, a ira, que vai dar para você gastrite, úlcera ou pressão alta, infarte. Então, a medicina psicossomática, ela é fenomenal e hoje nós temos grandes estudiosos no mundo inteiro que fazem exatamente o estudo disso. Um dos assuntos que a gente aborda no curso é exatamente a psicossomatização. Quer dizer, eu tenho essa doença, o que pode determinar? Tem que deixar muito claro. Não é assim, o nexo causal às vezes pode ser outro. Embora a menor distância entre dois pontos seja uma linha reta, entre a emoção e a doença, dependendo de quem é o cidadão, você pode ter uma parábola e não uma linha reta. Então, você, porque você é assim, você vai ter tal doença. Tem muito mais coisa, porque nós somos altamente complexos, emocionalmente falando. Ainda que imaturos e primários, se nós formos olhar um contexto cósmico, individualmente na Terra, nós já somos muito complexos emocionalmente. É que a gente não faz ideia de como trabalhar com essas emoções. Já está provado cientificamente que somos fruto de um passado e que a maneira como pensamos interfere no que somos hoje e no que seremos amanhã. Nossa mente possui programas emocionais que funcionam como sistemas de defesa para administrar a vida. A neurociência nos mostra como as emoções são pistas poderosas para entendermos todo o funcionamento do nosso corpo. Ao cristalizar pensamentos, criamos e reforçamos crenças para nos proteger do mundo externo, mas muitas vezes acabamos por ferir o nosso mundo interno. As verdades que vivem dentro de nós irão reger até mesmo o comportamento das nossas células. Emoção, pensamento e comportamento estão intimamente ligados. Programas emocionais são hábitos que nós temos de pensar, de sentir e de se comportar, que estão registrados no inconsciente. Inconsciente significa não está à minha vista, eu não consigo raciocinar sobre aquilo, ele é automático e quando eu vejo eu já estou executando aquele programa. Então são maneiras de agir diante da vida muito automáticas. É como, por exemplo, isso quando se forma normalmente na infância, na primeira e segunda infâncias. Então até os 7 anos é vital esses programas emocionais, onde a criança vai definir para ela o que é o mundo, o que são as pessoas neste mundo,
e quem sou eu neste mundo. Então, se um pai ou uma mãe, por exemplo, não são empáticos com a criança, ou seja, eles não olham para a criança, eles não percebem quando a criança está sofrendo, eles não explicam o que a criança está sentindo, os processos dela, né, o que está acontecendo com ela, ou seja, a criança não é vista, não é reconhecida, não é respeitada, pais que ficam xingando a criança, chamando disso ou chamando daquilo de forma pejorativa ou humilhante. Isso tudo vai formando a criança dizendo: ah, então é isso que é a vida? Então me relacionar com as pessoas significa isso, né? Não ser amado, não ser respeitado, em quem se é e etc. Ela vai construindo como é essa vida, como as pessoas a tratam, como ela é vista e como ela acaba se vendo também. Porque um pai e uma mãe que humilham muito uma criança, a criança vai achar mesmo que ela não vale a pena, que ela é um zero à esquerda e que é assim que tem que ser. Então, quando a gente faz isso na primeira e segunda infâncias, quando a gente vai registrando essas relações que nós temos, nós nos vemos automaticamente repetindo esse processo durante a vida adulta, durante a juventude e durante a vida adulta. Então, a vida, às vezes a gente passa a vida inteira reagindo a coisas que aconteceram na nossa infância. Então, o relacionamento do casamento, o relacionamento com os filhos, com a família, vai ser exatamente o que aconteceu na sua infância. Você vai repetir os mesmos processos. Então, você casa com pessoas muito parecidas com seus pais, que te tratam da mesma forma como você foi tratado, repetindo processos e repetindo padrões. Por isso que chamamos de programas, porque eles vão repetindo e sempre sendo executados da mesma maneira, sem que a gente tenha controle sobre eles, sem que a gente reconheça esses padrões, e nós repetimos os mesmos sofrimentos, né? Por isso que é importante a gente olhar o que repete na sua vida, que situações conflitantes. Com certeza é um programa emocional que você traz. A promoção de saúde é capaz de romper paradigmas. Doutora Mônica de Medeiros considera a saúde uma competência da consciência, dizendo ser possível ativar e inativar genes sem, contudo, alterar o nosso mapa genético. Existe um nexo causal entre as emoções e a saúde. Bom, eu considero que a saúde é uma competência da consciência, porque na verdade sou eu, o espírito, que escolho se eu vou viver com saúde ou vou viver com doença, né? Nós não somos vítimas, para mim é muito claro. Nós somos a causa e, portanto, temos que colher a consequência. Quando eu decido ter saúde, eu tenho que me mover no sentido de prover para o corpo, que é simplesmente uma taborrão da alma, as condições dele estar saudável, né? Você não pode culpar o mundo, não é o mundo que é culpado. Você determina para si próprio a possibilidade da doença. Então, é vítima quem é o algoz, né? Você escolhe que tipo de vida você quer ter, você escolhe como você quer cuidar do corpo. Eu sou um péssimo exemplo, porque eu sou altamente indisciplinada, vivo estressada, né? Porque tem 500 coisas ao mesmo tempo, e o meu corpo é maravilhoso, porque se ele fosse um corpo menos maravilhoso, eu já nem estaria mais aqui. Eu escolho como eu quero viver. Não existe nada que você fale, isso é irreversível. Até a página 2. Hoje talvez seja irreversível dentro do nível científico, mas está aí a medicina chinesa, está aí a medicina indiana, provando que não existe tanta irreversibilidade assim. Vamos somar os conhecimentos, mas sobretudo despertar para a grande verdade. Eu só colho o que eu planto. Seria possível o ser humano compreender o seu próprio modus operandi e colaborar com o funcionamento do seu corpo, integrando com sua mente e espírito? Somos capazes de gerar a nossa própria autocura? A doutora Mônica considera que sim, e foi a partir de uma experiência pessoal que ela encontrou um caminho possível para a autocura, unindo a ciência e a espiritualidade. Nosso corpo possui toda a sabedoria necessária para se regenerar. A cura celular é um processo que
existe um sistema muito, muito perfeito, e o Hermes Trismegisto estava certíssimo quando ele falou: o que é em cima é embaixo. Se você pegar uma fotografia do universo, pegar uma fotografia do sistema nervoso central, você fala: nossa, é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Nós temos dentro das células um esqueleto que é formado por microtúbulos. Essa mesma estrutura está presente nos nossos chakras. O que são os chakras? São aqueles vórtices de movimentação de energia da terceira dimensão para as outras dimensões, quarta, quinta, para onde for. E você vai para a aura, e a aura é formada também por microtúbulos. Então, quando eu estava com câncer, né, porque primeiro que eu não me revoltei pelo fato de ter câncer, porque eu entendia que era uma decisão minha, mas também falava, eu dei um aparelho de Rodolfo, né, porque eu tinha que ter uma relação com ele, e ele não me pertencia, como eu não pertencia a ele. E aí, sabe quando você está assim, de repente você fala: puxa, né, microtúbulo. Eu falei: pera um pouco, mas e se eu fizer uma via? E aí eu comecei a ver a energia vindo, curativa, vindo pelos microtúbulos da aura, entrando nos microtúbulos dos chakras que se conectam diretamente ao citoesqueleto, que são microtúbulos. E eu comecei a fazer essa linha de entrada de energia de cura e a mesma linha de saída da energia da doença. Mas eu também trabalhando comigo, né? Mas o que gera quais são as possibilidades de você ter a doença que você tem? Isso pode ser causa, isso pode ser causa. Ah, mas isso aqui é mais provável que eu tenha esse comportamento. Eu comecei a trabalhar naquele comportamento que eu considerava a possibilidade maior de ter gerado. Então eu fui trabalhando no autoconhecimento, com caminhos energéticos e com quimioterapia e radioterapia, mas muito menos do que estava preconizado de eu usar. Eu deveria ter usado 2 anos de químio. Eu usei 4 meses, né? Em 2 meses o tumor tinha sumido. Então, ok, eu fiz o que tinha que fazer, mas eu trabalhei também holisticamente, espiritualmente, combatendo o meu tumor, né? Então, a partir daí eu percebi que funcionava e comecei a aplicar nos gatos e funcionou. Então você fala: bom, então aí tem algum método além, né? E é isso que a gente quer passar para as pessoas. É milagre. Não, não é milagre, é ciência. É caminho de energia, é via. São os buracos de minhoca que tem no universo e que a gente tem nos nossos sistemas também. Quando eu descobri que eu estava com câncer, falei: bom, chegou a hora de eu morrer, porque olhando todos os exames, fazendo estadiamento da doença, o câncer você faz estadiamento de T1 até T4, dependendo do nível de envolvimento regional e a distância. E o primeiro colega que viu, ele falou: olha, você já é um T4, para você o tratamento é só paliativo e tal. Eu falei: olha, eu tenho uma série de responsabilidades, quanto tempo você acha que eu tenho? Ah, de 6 meses a 1 ano, quer dizer, essa foi a minha primeira janela, né? Eu falei: bom, 6 meses a 1 ano debaixo de sofrimento, mas eu tenho muita coisa que eu me sinto responsável, né? Aí eu comecei já pedi ajuda espiritual, pedi mesmo, passei por cirurgia espiritual com o espanhol cocheliana. Como eu sou cética, eles me permitiram sentir os aparelhos sendo colocados e operando, mas eu fiz a parte clara que eu tinha que fazer de quimio e rádio e dieta alimentar e todo aquele sistema. O que eu percebi é que eu não precisava ser passiva na história, eu podia ser ativa. E foi essa conduta de eu sou ativa e eu comando o processo que fez com que eu não tivesse parado de trabalhar. Eu continuei trabalhando normal, eu entrava às 7, saía ao meio-dia. A minha superior, a minha gerente, foi bárbara, porque ela entendeu, ela me liberava ao meio-dia, me liberava horas a menos, mas eu fazia tudo o que eu tinha que fazer em 5 horas para ir para a radioterapia. Eu faltei 3 dias no trabalho, foi dias que eu estava muito ruim da quimioterapia, vomitando muito, eu não consegui, o resto eu fui, porque eu não aceitava, eu não sou doente, eu estou com um ser em mim que é doente, que é o câncer, mas ele não me pertence, então isso não é meu. Então eu criei uma capacidade de reação muito forte, eu não me sentia doente, eu estava vivendo um período com um hóspede indesejado, e isso é que me deu muita força para vencer o período todo, né? Sobretudo, eu não me revoltei. Eu aceitei. Minha mãe falou para mim: não é justo. Eu falei: é justo, sim. Se não fosse justo, eu não estava aqui. É muito justo. O fato de eu não ter me revoltado, de eu ter aceitado, ajudou. Mas o fato de eu ser ativa, de não deixar, eu não me deixei vencer. Eu me tornei um câncer com pessoa. Eu era uma pessoa com câncer, né? Então a doença nunca foi importante o suficiente para me tirar do meu caminho.
Conheça o curso Saúde, uma escolha do espírito, ministrada pela doutora Mônica de Medeiros no Círculo Escola Filosófica. As matrículas para 2022 estão abertas por tempo limitado. As informações você encontra em www.circuloescola.com.